Essa live é bem importante mesmo. Se vocês assistirem essa live inteira, anotarem, prestarem atenção, vocês nunca mais vão ter problema em se perguntar aquela duvidazinha: será que o que eu tô fazendo é plágio? Será que o que eu faço é uma releitura? Será que é um original? Boa noite, Cecílio. Então, assim, o que pode vender, o que não pode, como que você vai assinar sua obra, o que é falsificação, tudo isso eu vou falar hoje aqui na live. O que é exatamente releitura, o que é exatamente uma cópia, tá? O que é obra derivada, se pode usar foto da internet. Essa pergunta todo mundo mandou, né? Eu posso mandar foto da internet? Eu vou estar cometendo um crime, um plágio? É questão de direitos autorais, tá? Vocês sabem que eu sou formada em Direito, então de lei um pouquinho eu entendo. Vou tentar passar de forma mais didática possível para vocês hoje, para todo mundo assimilar e entender bem certinho o que é uma coisa, o que é outra coisa. Oi, Ana, querida. Ronaldo, Daiane, boa noite. Vamos deixar o pessoal chegando. Já vou quebrar tudo já aqui, começar já super com informação. Teve uma pergunta que veio de várias pessoas aqui. Se eu pegar uma fotografia na internet para fazer uma pintura, né, e dar o devido crédito ou não, tô ferindo os direitos autorais de alguém? E aí, será que tá? Será que dá para pegar uma foto da internet, reproduzir e não tá ferindo o direito autoral de ninguém? Eu vou falar sobre tudo isso. Vocês vão entender bem certinho o que vocês têm que assinar, a diferença entre releitura e cópia. E eu vou começar a live de hoje com uma frase do João Carlos Lopes dos Santos. Esse cara, ele tá trabalhando no mercado da arte desde 1982. E ele fala o seguinte, entre aspas: só há talento onde se detecta criatividade. Quando o assunto é cópia, não há que se falar em talento, mas sim em habilidade, em destreza. Então fica aí a reflexão para vocês, gente. É normal copiar quando a gente está começando. Todo mundo sempre, né, atire a primeira pedra quem nunca copiou nada, né? A gente copia sim. Isso aí é normal, fiquem bem tranquilos em relação a isso. Mas é uma primeira reflexão, assim, para pensar que tipo de artista que você pretende ser, né? Aquele que cria, que desenvolve realmente a sua arte originária, né? Que desenvolve seu potencial artístico único, ou você quer ser uma pessoa muito boa em cópia, né? Porque tem experts em cópia também, e não desmerecendo toda a técnica dessas pessoas, né? E voltando a dizer que é natural copiar no começo, mas chega um momento que você tem que desenvolver a sua arte. Uma, porque se você pretende entrar no mercado da arte, você obrigatoriamente vai ter que fazer isso. E outra, porque é mais legal, é muito mais legal, é mais interessante, é mais divertido, você se descobre, né? E eu refletindo sozinha, assim, eu percebi o seguinte: tem muita gente que é criativa por natureza. A pessoa, ela tem uma mente criativa em qualquer campo da vida dela. Até para lavar louça, às vezes a pessoa é criativa, né? Mas ela não sabe desenhar direito. E tem aquelas pessoas que sabem desenhar muito bem, mas falta um pouco de criatividade. Eventualmente a pessoa às vezes fica amarrada ali na cópia e não consegue desenvolver esse campo criativo, assim. Então o que seria o ideal, assim, um artista ideal? É a pessoa conseguir ter uma mente criativa e saber desenhar muito bem. Você unindo essas duas coisas, nossa, você tem um potencial muito grande. E a grande boa notícia é que se você for a primeira pessoa que eu comentei, de ter muita criatividade, mas não saber desenhar, tá muito fácil. É só você praticar o desenho que você consegue, qualquer um consegue aprender a desenhar, mais cedo ou mais tarde, depende da prática. E se você for a pessoa que sabe desenhar já bem, mas falta um pouco esse lado criativo, também dá para trabalhar isso, porque criatividade a gente consegue estimular também. Você consegue passar a ter uma vida mais criativa se quiser, ainda que isso não seja assim natural seu. Beleza? Então fica aí essa reflexão, assim. Para ser um artista completo, o ideal é você desenvolver as duas coisas. Quem é meu aluno no curso de desenho sabe bem disso, que eu sempre direciono para você unir criatividade com desenho, né? Para você sempre aprender a criar e não só a copiar, senão a gente fica ali, senão você estaciona, literalmente, né? Não dá para dividir as duas coisas. Anotem no caderninho de vocês, que eu já vou falando o que é uma releitura. Você que tá doido para saber, mas afinal de contas,
o que é uma releitura, o que significa eu fazer uma releitura de uma obra. Vocês querem saber? Vocês estão curiosos para saber? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, eu quero saber se vocês estão ouvindo bem, se vocês estão ansiosos para entender se vocês já cometeram plágio na vida. Oi, Marcelo. Muito bem, a galera tá entrando, é isso aí. Vamos chegando, gente. Ó, são só 8h07 aqui, eu já tô me adiantando toda. Mas é isso aí, eu vou falar. Releitura, gente. Obrigada pela resposta de vocês. Eu comprei um microfone novo, olha só. Tudo para melhorar as nossas lives, para o conteúdo ser mais gostoso. Releitura significa reler, ou seja, ler de novo. Você lê again, eu ia falar assim, né? Então, assim, é diferente de reprodução. Reprodução, toda vez que vocês virem numa lei assim, que você tá lendo lá a lei de direitos autorais e aparece assim, reprodução, não sei o quê. Reprodução sempre quer dizer cópia, né? Você reproduz cópia. Lembra do xerox? Quando você tá fazendo um xerox, você reproduz uma cópia. Então, releitura é você reler, é você ler de novo, ler de forma diferente, ler com a sua leitura. É como se cada um tivesse um óculos distinto e cada um lê uma coisa de uma forma. Então, assim, perguntas ao final, galera. Vamos lá. A partir de agora, nesse momento, vocês entendem que pelo menos releitura é uma coisa e cópia é outra. Cópia, eu já vou falar sobre cópia aqui, aí entram as falsificações, né? Mas a cópia é você fazer igualzinho e com a intenção de fazer igualzinho também. E a releitura não, a releitura é uma outra abordagem sobre algo, que pode ser uma música, pode ser um poema, pode ser uma obra de arte, pode ser uma roupa, pode ser qualquer coisa, mas você vai estar reinterpretando aquilo com os seus olhos. E quando você reinterpreta com os seus olhos, dá o seu toque, que nem diz, esses dias eu escutei um artista falar assim, você coloca a sua verdade na sua arte, você está criando uma obra original. Então assim, sempre que eu fizer uma releitura eu vou criar uma obra original? Não, ela é de certa forma uma obra derivada. A lei ela faz essa distinção entre obra originária e obra derivada. Então assim, vai existir uma obra originária, uma música, por exemplo, e você pinta um quadro inspirado na música. Vai ser uma obra derivada daquela obra originária que é aquela música. E isso acontece entre quadros também. Mas, de certa forma, você usa uma referência artística para criar. Então, você cria uma obra nova com base naquilo. Por isso que a gente diz que você precisa mencionar, né? É muito educado, inclusive, você mencionar a referência da sua inspiração, né? Então você fala assim, poxa, eu fiz aqui um quadro, eu pintei um quadro, ele não pode ser igual, você não pode pintar ele pensando em pintar um quadro igual àquela imagem que você viu, que você se inspirou, senão não vai ser uma releitura, senão você vai estar fazendo uma cópia, né? Mas quando você pega a sua abordagem e insere naquilo, você cria de certa forma uma obra nova. E quando você cria uma obra nova, os direitos autorais sobre aquela obra são seus. Coraçõezinhos! Gente, isso se manifesta e fala, oba, posso fazer releituras? Vocês podem sim fazer releitura. Já vou falar essa diferença entre obra original mesmo. Então, assim, releitura de obra é uma criação de uma obra nova, né? Tendo uma referência a uma obra anterior. Só que você tem que dar o seu toque pessoal, você tem que ter as suas experiências ali inseridas, né, naquilo, assim. Então, é diferente de uma falsificação ou de uma cópia, beleza? Uma obra de arte aí pode levar várias interpretações, né? Tem releituras que acontecem dia e noite aí de várias obras diferentes. Adorei, é muito bom ler. É isso mesmo. É normal o artista, às vezes, fazer releitura de outro artista para até homenagear, né? Isso acontece, é um exercício, assim, de grande valor também. E é reconhecido no mercado da arte, sim. Uma releitura, quando ela é muito bem feita, ela consegue ser tão criativa a ponto de, né, ela pode ser comercializada, etc. Não tem problema nenhum. Então, entendam que releitura é uma coisa e cópia é outra. Então, você pode vender uma releitura, de certa forma, ela é uma obra original sua, só que é educado e é interessante você mencionar a origem, né, dessa sua obra, que acaba sendo
uma obra derivada. Qual que é a diferença entre uma releitura e uma obra original, original mesmo? Quem fez meu desafio de 7 dias sabe bem o que é uma obra original, né? Você pintou lá um vaso de plantas da sua casa. Então aquilo é uma obra original sua, digamos assim, 100%, né? Agora, claro, se alguém pintou, por exemplo, um vaso de girassóis que tinha na sua casa, você fez aquilo em plein air, né? Você mesmo criou, você pintou. Só que você estava olhando uma foto, você estava olhando a imagem do quadro dos girassóis do Van Gogh, por exemplo. E você acabou usando as mesmas cores, tentou usar mais ou menos o mesmo formato que o Van Gogh usava. Então, querendo ou não, de certa forma, é como se tivesse sido uma releitura. Você criou uma obra nova, ela é uma obra sua, original, mas você releu, você fez uma reinterpretação de uma outra obra. Então, vocês conseguem entender a diferença, assim? Eu não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que sim, entre uma obra original completamente, assim, e algo que é uma releitura com base em inspirações bem definidas, assim. Eu digo inspirações bem definidas porque a gente sofre influência constantemente do ambiente, da internet, das pessoas, de várias coisas, e várias pessoas podem ser impactadas pela mesma influência ao mesmo tempo, né? Então isso não conta, assim, é como se fosse um consciente coletivo, assim, né? Da galera. Mas eu acho que vocês entenderam, assim. E eu sempre falo que o ideal é você desenvolver o seu potencial artístico único. Então, fazer releituras é um exercício de criatividade válido? É proibido? Não. Você pode comercializar uma releitura? Se ela for uma releitura bem feita, assim, bem feita no sentido, assim, você deu o seu toque, deu a sua leitura realmente para aquela obra original? Sim, pode, ok? Isso não tem problema nenhum. Qual que seria o ideal? É você desenvolver tanto o seu potencial artístico único que até a sua releitura é única, né? Você pode ser um artista que faz só releituras, mas você faz tão do seu jeito que aquilo acaba criando, sendo até o seu estilo, assim. Isso aí, galera, anotem mesmo. Vão colocando a hashtag adorei, vocês já sabem como é que funciona. Vamos falar sobre lei, né? Já que eu sou bacharel em Direito, já que eu fiz faculdade de Direito, né? 5 anos na faculdade. Vamos falar sobre plágio. Gente, plágio é crime, sim. É crime tipificado no Código Penal, inclusive. A gente fala tipificado, né? É um jeito de dizer que aquilo é um crime, assim. Tá no artigo 184. E fala o seguinte, ele é meio vago esse artigo. E ele fala o seguinte, violar os direitos do autor e os que lhes são conexos. Esse é o crime, né? A pena de detenção, trará e tal. O que acontece quando a lei, enfim, ela insere ali um crime, um tipo penal que a gente diz, só que ela acaba ficando muito vago, tá, beleza. E o que é violar o direito de outra pessoa? E aí entra uma outra lei que vem para regulamentar, para dizer para nós o que é um direito de um autor, o que é coautoria, o que é releitura, enfim, todas essas questões que é a Lei 9.610/98. Quem tá com o caderninho pode anotar essa lei, porque eu sempre recomendo ler essa lei mesmo. Ela não é muito comprida. Então, assim, vai ser chato, mas vai ser só um pouco chato, porque a lei não é muito grande. Então, a lei 9.610/98. Vocês conseguem lá no site do Planalto, legislação lá, joga no Google que vocês conseguem. Ela é popularmente chamada de Lei dos Direitos Autorais, tá? Tá dentro do campo da propriedade intelectual, assim. Ela define o que é reprodução, cópia, o que é obra originária, o que é obra derivada, etc. Ela até fala assim, ó, essa lei de direitos autorais no artigo 5º, fala assim, para efeitos dessa lei considera-se derivada a obra que, constituindo criação intelectual nova, resulta da transformação da obra originária. Então, assim, a lei ela dá vários conceitos que por isso que é interessante vocês darem uma lida. Muita coisa às vezes não vai ser útil, né? Porque não fala só de obra de arte, fala de todo e qualquer direito autoral, né? Mas tira bastante dúvidas, assim. No artigo 14, eu vou ler aqui para ser bem certinho, tá? Vocês sabem que eu sempre faço um roteiro da live bonitinho, né? Por isso que é tanto conteúdo, porque eu preparo tudo com antecedência, vejo, coloco tudo em ordem para ser o mais didático possível para vocês. Então ele fala o seguinte, é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra a obra caída no domínio público. E aí que entram, né, releituras, obra derivada. Então, resumindo,
Quando você faz uma releitura, o direito sobre a releitura é seu, né? Você está readaptando aquilo e tal. Ainda mais se for uma obra em domínio público. Então, aí você fala assim, ai meu Deus, como é que eu sei que a obra caiu em domínio público? De um modo geral, assim, para fins de legislação, para fins de lei, cai em domínio público depois de 70 anos que o artista morre, né? O músico ou o pintor, etc. Mas cada caso é um caso, isso no direito é muito clássico, né? Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Para você saber se aquela obra está em domínio público, se você não sabe, eu sempre oriento perguntar se você sabe quem que é o autor daquilo, né? Se aquele autor está vivo, por exemplo, né? Mas enfim, eu já vou falar mais sobre isso, assim. Mas na própria lei, nessa lei 9.610, diz, né? Tem uma previsão de 70 anos e tudo mais. No artigo 33 diz o seguinte: ninguém pode reproduzir obra que não pertença ao domínio público, olha só, a pretexto de anotá-la, comentá-la ou melhorá-la sem a permissão do autor. Ou seja, vocês sempre têm que entender quem que é dono, quem que é o autor dessa obra, quem que possui o direito autoral de uma obra. É quem criou a obra. Ou seja, você pinta um quadro, você tem direitos autorais daquele quadro que você pintou. Se alguém pinta um quadro e joga na internet, por exemplo, mesmo que ela tenha jogado na internet, os direitos autorais da lei, os direitos autorais daquele quadro que a pessoa jogou na internet é de quem criou o quadro, ok? Então, na dúvida, qual que seria o certo, assim? É você perguntar para quem criou se ele autoriza ou não, porque a pessoa tem, a lei ela dá essa prerrogativa. Então, por exemplo, eu, Lari Namastê, no meu certificado de autenticidade de obra, eu coloco lá se eu autorizo ou não a reprodução daquela obra, principalmente para fins de direitos autorais. Por isso que é importante vocês fazerem também certificado de autenticidade, se vocês, principalmente se vocês não querem, né, que ninguém reproduza a obra de vocês. Muita gente já copiou o quadro meu, eu sinceramente não me importo, podem copiar, só não assinem Lari Namastê, tá? Eu sei, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que aí vai ser crime. Mas assim, cada autor ele autoriza ou não a reprodução daquilo, assim. Então, vamos lá. Lembrem que toda vez que a lei, quando vocês estiverem lendo lá, toda vez que a lei falar assim reproduzir, ela tá querendo dizer copiar, tá? Se a lei quisesse dizer releitura, ela colocaria lá releitura. Lembrem no começo da live, tá? Quem já fez meu treinamento em 2 fases de como iniciar a venda dos seus quadros, tem lá tudo certinho, como que funciona, o porquê que o certificado de autenticidade é interessante, a questão de nome artístico. Então, se você caiu aqui nessa live e nunca ouviu falar sobre esse treinamento, a primeira fase é grátis e tem um link sempre no perfil do meu Instagram ali, tá? Ou no site, vocês conseguem. Vamos falar sobre direitos autorais, assim. Eu tentei achar umas notícias mais recentes e alguns casos jurídicos, assim, mais recentes. E até achei bem engraçado que eu anotei aqui, né? Se for dar os créditos da foto da internet, dá pro fotógrafo, né? Porque as pessoas perguntam muito de ator famoso. Tá, mas eu posso pintar um ator famoso? Aí entra aquela velha questão, de quem que é o direito autoral daquela foto? É do ator famoso ou é do fotógrafo? Porque geralmente a gente tem o direito sobre a própria imagem, né? Então assim, o direito sobre a minha imagem é meu. A partir do momento que eu contrato um fotógrafo, por exemplo, e eu permito que eu autorizo ele a reproduzir minhas fotos, na verdade quem criou a foto foi ele. Então, ele é o autor, né, daquela obra original que seria a minha foto. Então, na verdade, o detentor dos direitos autorais daquela foto seria o fotógrafo. Por isso que eu sempre falo, se vocês sabem quem fotografou, dê crédito ao fotógrafo, né? Tipo, é no mínimo educado, assim, ou moralmente correto, se não for dar algum outro problema jurídico. Né? Se você tem, é que claro, a gente acha muita foto na internet que não sabe de quem que é o fotógrafo, mas provavelmente se o fotógrafo ele tá preocupado com os direitos autorais da foto, ele vai colocar lá na foto que a foto foi dele. Então é educado vocês terem isso, tá? Mas aí eu achei aqui algumas jurisprudências assim de alguns julgamentos que falam o seguinte: fotógrafo que posta imagem como isca não deve ser indenizado, porque isso já aconteceu de fotógrafo entrar na justiça pedindo indenização dos direitos autorais da foto, mas são fotógrafos que colocam lá intencionalmente a foto para alguém usar. Então, assim, isso é má fé, né, gente? Por favor. Né? A revista Veja já foi obrigada,
já foi condenada a indenizar fotógrafo por publicar a imagem do fotógrafo sem autorização do fotógrafo. Então são todas coisas interessantes, assim. O Tribunal Superior condenou a empresa já que revendeu fotografia sem autorização. Então, assim, essa questão do fotógrafo é muito séria, assim. O fotógrafo é um artista, né? Teve um caso que aconteceu agora em março desse ano, um julgamento de março desse ano, que era uma foto estava acessível na internet, assim, ela podia ser encontrada facilmente. E teve um autor aqui da fotografia, isso aqui foi lá em São José dos Campos. O fotógrafo, ele entrou na justiça e recebeu lá uma indenização, porque teve uma academia que estava usando uma foto dele sem autorização dele. Só que assim, gente, são casos bem esporádicos, assim. Não é porque você usou uma foto na internet que o fotógrafo vai achar você, ver que você pintou aquilo e entrar na justiça contra você. Isso provavelmente não vai acontecer. Então, essa live serve mais para vocês não ficarem com medo do que ficar com medo, tá? Fiquem bem tranquilos, assim. Só o fato de vocês entenderem o que é uma releitura, o que é uma obra original, quem que detém o poder, né, os direitos autorais sobre aquela obra e principalmente como não desrespeitar o direito de outra pessoa, tá tudo certo. E lembrem sempre que vale a questão da boa-fé e da má-fé. É a parte, por exemplo, de você querer falsificar uma obra com a má-fé, né, de vender aquilo por muito caro, dizendo que foi outra pessoa que pintou, né? Isso é um crime, assim, é muito diferente de você pegar uma foto na internet de forma despretensiosa e pintar porque você gosta de pintar. Então fiquem tranquilos, assim, em relação a isso. Claro que a gente fala que, plágio, crime, teve casos na justiça e tal, mas isso é muito difícil acontecer, assim. Então, né, entendam que, assim, vocês já entenderam o que é releitura e o que é cópia. Plágio, entendam como se fosse um roubo de ideia. É um furto de ideia, assim. É você pegar uma ideia de alguém de um quadro, pintar aquela mesma ideia e dizer que a ideia foi sua. Entendam que o plágio é muito mais o dizer que foi você que inventou do que a questão da invenção em si. Então, assim, você pega uma obra intelectual protegida por lei, pela Lei 9.610, no caso, e aí você diz que aquilo, que você é o autor, sem você ter sido o autor daquele direito autoral. Então, assim, ele é um furto, é considerado um furto moral, tipo assim, você rouba moralmente, né, e reproduz, assim, e não precisa ser reprodução na íntegra. Se você copiar só uma parte de alguma coisa, também é considerado plágio. Lembrem sempre da música ou de uma monografia de faculdade, assim, quando você pega um parágrafo, coloca na sua monografia e diz que foi você que escreveu. Isso não é plágio? É muito comum isso nas faculdades, né? Pensa na arte, é como se fosse a mesma coisa, assim, se você copia e diz que a ideia foi sua, né, você não dá a referência daquilo, isso você estaria cometendo um crime de plágio. Claro, é muito difícil você ser, assim, processado, né, por conta de um plágio, assim, e entendam que é uma questão muito de consciência também. Poxa, se você sabe que você está roubando aquela ideia, não tem problema roubar a ideia se o autor permitir e se você falar que a ideia é daquele autor original. Pronto, simples assim. Você fala assim, não, isso aqui é uma cópia mesmo, eu fiz e tal, porque o autor original, ele me autorizou. Show de bola. Isso já aconteceu, esses dias teve um aluno que entrou em contato comigo porque teve uma situação de plágio, assim, ele fez uma obra original, veio outra pessoa, pintou um quadro exatamente igual à obra original e vendeu. Então, assim, o que eu orientei? Falei assim, não, isso foi um plágio sim, porque ela, né, quem pintou o quadro disse que a ideia tinha sido originária dela, e na verdade não, ela pegou a foto do perfil do outro, né? Então, assim, é no mínimo deselegante quando isso acontece, né? E lembrem da questão da foto que eu falei assim. Vou dar umas dicas importantes para quem tá com um caderninho aí. Entendam o seguinte, gente. Olha, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, tá? A partir do momento que a obra é sua, quando você cria ela originalmente ou quando você faz uma releitura, né, bem feita e, portanto, acaba criando uma obra originária daquilo que você tem, no caso, o direito autoral sobre ela, você tem esse direito sobre a imagem e tem o direito de dispor daquilo do jeito que você quiser. Então, por exemplo, no certificado de autenticidade do seu quadro, você pode colocar lá,
autorizo a comercialização, a reprodução e a comercialização da minha obra, ou não autorizo a reprodução da minha obra nem para fins didáticos, nem para fins comerciais. O que eu, Lari Namastê, faço? Antes que alguém pergunte. Eu, no momento, eu não autorizo para fins comerciais. Então, por exemplo, se você quer fazer uma releitura de um quadro meu, ou se você quer copiar um quadro meu para aprender a pintar porque você achou bonito, você pode fazer isso. Você só me dá os créditos, né? É só mencionar assim, ó, me inspirei na obra da Lari Namastê. Mas você copiar um quadro meu e vender, eu, Lari, não autorizo. E eu faço isso expressamente no certificado de autenticidade da obra, ok? Hashtag eu adorei, beleza? Então vamos lá. Entendam que o direito é seu. Se a obra for originária sua, você tem esse direito de dispor desse direito autoral do jeito que você quiser. Mas a minha dica é procurar sempre dar a sua cara para o seu trabalho, né? Eu sempre vou bater nessa tecla do potencial artístico único. Então, assim, busquem reler as coisas com uma linguagem própria. Já, naturalmente, cada um tem seu estilo, tem suas preferências, tem seu histórico, suas experiências, a sua verdade, né? Então, a gente coloca... Pode repetir? A gente nem lembro o que eu falei... Eu falei do direito autoral, eu falei que a partir do momento que a obra é sua, quando você cria originalmente, você tem direito sobre ela e você pode dispor desse direito do jeito que você bem entender, tá? Claro, respeitando a lei, você faz isso no certificado de autenticidade de obra. Mas assim, tenham a sua identidade sempre na arte de vocês, é a forma mais fácil e mais legal de ser artista, né? Mas é a forma mais fácil de você eliminar qualquer problema, assim, com releitura e plágio. Beleza? Ok. Terceira dica, assim, para vocês anotarem. Não se preocupem muito com plágio se você não é uma pessoa criminosa. Porque eu falo que a pessoa que tem a mente criminosa, ela tem aquela má índole, ela quer ganhar dinheiro sem ter merecido. Se você não tem essa índole, não se preocupem muito, assim, porque o plágio, ele é muito nítido que você quer enganar alguém, né? Que você quer... dizer que fez o que não fez, que quer parecer o que não foi. Então, assim, ele soa criminoso. Vocês percebem que é bem diferente da releitura, por exemplo? Ou até da cópia. Quando você copia algo para fins didáticos, você não tá, assim, querendo enganar ninguém. Você só tá querendo aperfeiçoar a sua arte, correto? Você tá querendo melhorar, quer ver se você consegue reproduzir aquilo. Mas a partir do momento que você pinta um quadro e fala assim, ó, isso aqui é uma obra da tal... foi a Tarsila do Amaral que fez, a pessoa não vai nem acreditar, né? Mas enfim, já aqui no Brasil acontece muito, né? Essas falsidades ideológicas, esses crimes, essas enganações. Então, se você não é um criminoso, não se preocupe muito com plágio, porque provavelmente você não vai cometer isso, tá? Quarto, assine sempre o seu nome. Gente, sobre assinatura, você assina o seu nome ou o seu nome artístico, né? Enfim... Eu falo sobre a questão de nome artístico e dou dicas para vocês encontrarem o nome artístico de vocês também no treinamento em 2 fases de como iniciar a venda dos seus quadros. Porque assim, precisa ter nome artístico para ser artista? Não, você pode usar o seu nome mesmo. Mas eu recomendo ter um nome artístico, assim, por uma série de motivos, assim. Você acaba separando, né, apesar de estar interligado, mas você acaba separando uma coisa da outra. O nome artístico, ele pode te ajudar muito, assim, ajuda muito. A sua pintura vai te ajudar muito, né? O nome artístico talvez nem tanto. Mas acaba ajudando as pessoas a memorizarem melhor, né? Quando você tem um nome artístico, assim, que é fácil de decorar, por exemplo, fácil de ler. E cuidem também que nome artístico, cada um tem o seu. Então, por exemplo, o meu nome artístico é Lari Namastê, né? Eu tenho direito sobre esse nome artístico porque eu registrei ele como marca, então ele está lá no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Lari Namastê é a minha marca, pertence a mim, Larissa, né? Se você for escolher Lari Namastê como nome artístico, não pode, né? Porque eu tenho direito exclusivo sobre o nome. Então, arranjem um nome personalíssimo, assim, para vocês, que não seja muito comunzão, né? Comunzão no sentido, assim, que provavelmente não tem outro artista com aquele mesmo nome, não é obrigado a registrar se você não quiser. Mas é legal ter um nome artístico, sim. Eu já vou falar mais sobre isso, que teve uma pergunta que foi só sobre essa questão de assinatura, tá? E quinto, na dúvida, pergunte ao autor da foto, do quadro, sempre que possível, né? Lembrem que foto em domínio público, arte em domínio público, vocês não precisam se preocupar,
com isso, porque se está no domínio público, vocês podem utilizar tranquilamente. Mas se você acha uma foto lá na internet, você está lá no Pinterest, achou uma foto de um fotógrafo lá, provavelmente você vai conseguir ver que pergunta se você pode utilizar aquilo para fazer uma releitura, pergunta se você pode se inspirar naquela foto. Se a foto você vê que não tem, ninguém é dono da foto, digamos assim, e é aquela coisa também, né? As pessoas falam assim, achei uma... Oi pessoal, vocês estão me vendo? Tá chovendo aqui na minha cidade. Ai, voltei, gente. Estou aqui, não se preocupem, voltou. Deixa eu beber uma água. Gente, desculpa, tá chovendo aqui na minha cidade. Travou quando comecei a falar do Pinterest. Vamos lá. Você tá lá no Pinterest, achou uma foto. Nossa, que foto bonita, é uma foto lá de uma modelo, quero usar como referência. Pode usar como referência? Pode. Pode fazer uma releitura? Pode. O que seria educado? Você vê quem que foi o fotógrafo. Não é nem a modelo, assim. É quem foi o fotógrafo. Então, se você tem acesso a ele, tem o nome, é só dar os créditos. Fala assim, me inspirei na foto de fulano de tal. É considerado assim educado. Dificilmente esse fotógrafo vai querer te processar ou alguma coisa assim. Até porque assim, gente, ou a não ser que você seja aquele artista de hiperrealismo que pega uma foto e faz igualzinho assim, no modelo hiperrealista, provavelmente você vai fazer uma criação que ela vai ser bem modificada, assim. Às vezes a pessoa nem parece aquela pessoa, né, de verdade que você usou, às vezes só como referência. Então, fiquem tranquilos, mas se previnam sempre que der para se prevenir. Não, consigo me prevenir, tenho aqui o nome do fotógrafo. É uma boa, assim. Tem algumas perguntas aqui que eu vou responder que são dos alunos do grupo VIP. O Marcos Guedes, não sei se o Marcos Guedes está aí na live, vamos ver se ele está aí. Marcos Guedes, você está na live? Ele perguntou o seguinte: fazer uma pintura de algo que exista na ficção, como por exemplo personagens ou lugares, paisagens, se caracteriza como cópia, releitura ou plágio? Cópia não, porque não existe aquela pintura ainda, né? Releitura, sim, pode ser uma releitura, né? Eu acho que é uma obra derivada, mas você vai vender tal como uma original, porque na verdade você vai criar a sua arte com base naquela inspiração que você teve de um livro, por exemplo, né? Mas você usou a sua criatividade, você usou o seu potencial artístico, você teve a sua linguagem para fazer aquilo, então tudo certo, assim, vai ser de certa forma uma obra inédita, né? Teve o Wellington que perguntou o seguinte: quanto à assinatura de um quadro, essa acho que muita gente vai gostar, porque tem a mesma dúvida, né? Ele perguntou: quanto à assinatura de um quadro, atualmente eu assino meus desenhos com apenas a primeira letra do nome e sobrenome. Para um quadro, você recomenda que seja escrito o nome completo ou só o primeiro nome? Wellington, eu recomendo assim, eu recomendo um nome que permita uma associação, assim, um reconhecimento, uma identificação. Se você coloca só suas iniciais, se eu colocasse, por exemplo, só L.N., a pessoa não vai saber quem é, né? Então, assim, ela pode até comprar um quadro seu, mas depois ela pode esquecer seu nome e falar: esse quadro eu comprei da L.N. É muito melhor ela falar assim: não, esse quadro é da Lari Namastê. Então, quando você identifica, assim, personaliza e permite um reconhecimento mais fácil por parte da clientela, eu recomendo mais, assim. Eu acho que vai fazer um pouquinho de diferença que seja, né? Mas um nome mais fácil de memorizar, que costuma trazer mais identidade, assim, para a questão do nome. Gente, assinatura de quadro, jamais assinem outro nome que não seja o seu, ou o seu nome artístico, ou o seu pseudônimo, tanto faz. Mas assim, você jamais vai pintar um quadro do Monet, uma cópia do Monet e assinar Monet. Se você fizer isso, você vai estar cometendo vários crimes, assim, às vezes até sem intenção. Mas sempre que você pintar um quadro, se você pintou o quadro, você assina o seu nome. Ah, mas foi uma cópia do Van Gogh. Não importa, você assina o seu nome, ok? Hashtag adorei. Porque assim, essa é uma, por incrível que pareça, tem muita gente que me pergunta isso. Ah, eu não sei o que eu assino, né? Assino na frente, assino atrás. Questão de estética, assim, né? De assinatura, também tem uma dica boa, já vou falar para vocês.
Mas enfim, assinem o nome de vocês. O pseudônimo, né? O que é o pseudônimo, gente? O pseudônimo, ele tá previsto nessa lei também, é Lei 9.610/98. Quem chegou agora, essa lei é muito interessante para os artistas, ela norteia ali a questão de direitos autorais, né? Ela foi uma lei que surgiu depois da tipificação no Código Penal do crime de plágio, então ela dá lá o que é, quando que você tem o direito autoral sobre qual obra, o que é uma releitura, o que é uma cópia, enfim, dá várias denominações, assim, é uma lei muito útil para quem é criador, para quem é músico, enfim, para quem trabalha com criação, ok? Vamos lá. Lembrando que, isso aqui é uma coisa que eu já falei, mas vou falar de novo, vou repetir porque é importante. A pessoa fotografada, quem pergunta muito sobre foto de internet, né, do Pinterest, a pessoa fotografada tem direito sobre a imagem dela, porque a gente tem direito sobre a nossa própria imagem, né, do corpo, rosto, etc. Mas a partir do momento que ela concede autorização para um fotógrafo, por exemplo, fazer a criação dele em relação a você, o direito autoral passa a ser do fotógrafo. Então sempre busquem o fotógrafo, né? Hashtag cadê o fotógrafo? Porque muitos deles colocam, né, os créditos das próprias fotos na internet, outros não. Então, assim, esses que não colocam, provavelmente não querem nem saber, nem estão muito preocupados com isso. Às vezes vão ficar até felizes de você usar a foto deles como referência, assim, né? Se a pessoa insere a imagem livremente na internet e ela não proíbe expressamente, aí eu volto a dizer que quando você é direito, quando você tem né, é detentor daquele direito autoral, você pode dar às outras pessoas, conceder o direito de reproduzir aquilo ou não. Então, assim, se você é um artista, não quer que ninguém reproduza suas obras, você seja muito explícito nisso, seja expresso nisso, fala assim, ó, essa obra é minha e eu não quero que ninguém copie, né? É interessante vocês se manifestarem em relação a isso. E ter bom senso, né, gente? Porque, assim, é a velha questão da paisagem. Você pegou uma foto de uma internet que tem lá uma paisagem, mas é uma paisagem comunzona, por exemplo. Lá é uma praça de Paris, que 580 mil artistas já pintaram a mesma praça. Você pode ir lá pessoalmente pintar ao vivo a mesma praça. Ninguém vai vir querendo direitos autorais sobre aquilo ou te processar por conta de plágio. É como se fosse um domínio público, assim. Tem certos assuntos, determinadas imagens que são como se fosse, assim, de todo mundo, entenderam? Já vou responder as perguntas, pessoal. Então, assim, voltando para as perguntas que eu tinha anotado aqui já, que era do pessoal do grupo e que vieram no Instagram também. Perguntaram o seguinte, qual o tamanho ideal de uma assinatura? Assinei pela primeira vez e achei que ficou muito destacada. Eu vou dar 2 dicas excelentes para vocês economizarem erros e melhorarem a estética da assinatura de vocês. Anotem, né? A data você não põe na frente, gente. Não coloquem assim, porque quando a gente é criança, a gente assina os desenhos e coloca a data, né? Para registrar, assim. Mas quando você pinta um quadro, evitem colocar o ano, muito menos o dia e o mês, na frente, assim. Aquilo quebra toda a estética do quadro. Então, assim, é importante colocar o ano, pelo menos? É super importante colocar o ano. Coloca atrás. Coloca no certificado de autenticidade da obra, né? Mas evita colocar na frente. Uma, porque vai ficar muita informação ali. E esteticamente falando, um número ali, por mais que seja pequenininho, mas tira a estética da tua própria assinatura, assim. Então, eu recomendo vocês colocarem o ano atrás. Eu coloco o ano atrás e no certificado de autenticidade, tá? E a segunda dica, é uma questão estética da assinatura. Primeiro, essa dica eu já dei no YouTube. Primeiro vocês assinam assim, com uma canetinha. Eu uso a canetinha Posca. Por quê? Porque com a canetinha a gente tem um domínio muito melhor do que com o pincel, tá? E aí você faz a sua assinatura com canetinha e por cima você passa o pincel com tinta, porque lógico, né? A tinta dura muito mais que a canetinha. Então, para você manter aquele padrão de arte também, né? A assinatura geralmente ela tem que ser no mesmo material que você pintou o quadro. Então, coloquem com a canetinha e façam por cima, porque aí você já vai ter o modelo certinho, assim, da assinatura, como se você estivesse copiando, né? Como se tivesse um stencil, assim, do seu nome. E, claro, assina o quê? Assina o seu nome artístico, assina o seu nome. Aí entra a questão de criar um nome artístico, não. Se você gosta do seu nome civil do jeito que ele é, use o seu nome civil, né? Não precisa ficar
inventando moda, assim. Tem gente que já tem um nome estiloso por si só, né? Eu tive uma aluna que eu falava assim, nossa, você nasceu com nome artístico, assim, que ela tinha um nome muito artístico, assim, um nome com sobrenome. Então, assim, você pode usar o seu, se ele soa bem pra você, se você se sente confortável fazendo isso, use o seu próprio nome, tá? Sem problemas. Tem algumas vantagens de criar um nome artístico próprio, um pseudônimo, assim. Tem até previsão de pseudônimos nessa lei que eu mencionei para você, a Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610/98. Vocês já decoraram, né? Já decorei a lei. Então, assim, meu nome, que nem eu falei, é uma marca, é um nome artístico, você tem direito de uso exclusivo em todo o território nacional, e tem gente que gosta de um anonimato. Eu já tive uma aluna, por exemplo, que ela tinha vergonha de assinar o nome dela, e ela criou um nome meio que no anonimato, para ela se identificar como, né, a arte dela ser identificada com aquele nome, que não necessariamente remetia, assim, de forma óbvia, né, para ela. Então, assim, é uma escolha sua, né? Apenas, assim, tenha em mente, se você for escolher um pseudônimo, você não escolher um que já esteja sendo usado, preferencialmente, ok? Então, dê uma verificada, vê se não tem ninguém tá usando, né? Não pode usar o Lari Namastê, tá? E isso não vai interferir diretamente na qualidade do seu trabalho. O que vai interferir na qualidade do seu trabalho é você pintar bem, desenhar bem, fazer sua arte, você gostar do que você faz. Eu falo, se você gosta do que você produz, vai ter milhares de pessoas que vão gostar também, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Eu falo bastante sobre essas coisas, nome artístico, essa questão do pseudônimo, sobre certificado de autenticidade, do modelo de certificado de autenticidade, tudo no meu treinamento em 2 fases de como iniciar a venda dos seus quadros. Quem ainda não fez, pode baixar a fase 1, que é gratuita, tem o link no meu Instagram. Sempre no Instagram eu coloco lá vários links dos cursos, das ofertas, da inscrição para live, e-book gratuito, etc. Ok? Vamos voltar às perguntas. Foi perguntado assim: a releitura de uma obra já em domínio público precisa ser obrigatoriamente referenciada? Aí eu vou mencionar o artigo 14 da Lei 9.610. Ela fala assim: é titular de direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia sua. O que isso quer dizer? Porque sempre quem não é do mundo jurídico lê um artigo e fica assim, tá, não entendi nada. O artigo fala o seguinte: se a obra já está no domínio público e você quer fazer uma releitura sobre ela, a sua releitura vai ser uma obra original. Então ninguém vai poder chegar e querer ter direitos autorais sobre isso, tá? O que eu costumo dizer? Que é educado você mencionar. Tipo assim, é moralmente correto, digamos assim, você mencionar, né, que você se inspirou em fulano, etc e tal. Eu acho até chique às vezes, né, e que nem eu falei no início da live, assim, a releitura, quando ela é muito bem criativa, assim, muito bem produzida, desenvolvida, ela é bem reconhecida no mercado da arte. Então, releitura é muito mais comum, corriqueira e vendida do que vocês imaginam, assim, lembrando que releitura é uma coisa e cópia é outra. Quem anotou certinho agora, ó, entendeu exatamente a diferença entre releitura, cópia, falsificação, que são essas pessoas que falsificam um Leonardo da Vinci para vender por milhões em leilões, etc. Falsifica lá um Lari Namastê, mas essas são pessoas criminosas, assim. Então, se você não tem essa índole, não precisa se preocupar com isso, tá? Vou falar aqui uma frase do Pablo Picasso, bem interessante, que talvez se encaixe nessa live, né? Ele falou o seguinte: artistas medíocres copiam, grandes artistas roubam, né? Ele meio que pega a gente de surpresa nessa frase, mas cuidem, porque assim, fala assim, então roubar pode? Não. Cuidem com a análise isolada de frases, né? Sempre tem um contexto, assim. O que ele quer dizer? Que, na verdade, ele falou essa frase no seguinte contexto: que quanto mais referências você utilizar para criar o seu, para dar a sua verdade interior, para dar o seu toque, melhor ainda, você vai produzir uma obra mais completa. Porque o que acontece na prática? A gente está constantemente influenciado por uma série de coisas, de artistas, a gente está toda hora no Instagram vendo arte de artistas diferentes, etc. Então, assim, a gente é constantemente bombardeado por essas inspirações.
Só que se você captar tudo isso e você fazer um filtro artístico, usando o seu potencial artístico único, fazendo do seu jeito, da sua leitura, você vai criar uma obra original fantástica, né? Vai ser original sua, como se fosse criada do zero, mas influenciada por tudo ao seu redor. Então, essa seria a grande sacada, assim, né? Então, assim, sempre tem um contexto social, um contexto político envolvido, etc. Gente, eu acho que tem uns 10 minutinhos aqui. Caso alguém queira fazer alguma pergunta sobre curso, sobre plágio, sobre releitura, quem tá desde o início da live, eu acho... Vocês entenderam, assim, a questão da lei de direitos autorais, a questão da foto da internet, a questão da releitura? Boa, Lilian. Muito dedicada, é isso aí. O Arthur responde... teve uma pergunta sobre fanart, né? Se a pessoa podia fazer uma fanart e vender. Deixa eu ver onde é que eu tinha colocado essa pergunta aqui. E, gente, a fanart... Deixa eu ver aqui. O que é uma fanart, né? É quando um fã cria uma arte com base em um personagem que já existe. A questão da fanart, na verdade, ela já foi criada pensando em não ser algo para venda, pensando em ser algo que um fã faz por conta do ídolo, seja ele um personagem ou não. Então, na verdade, a fanart ela não tem a característica de ser vendida. Se você quiser vender uma fanart, eu acho que você realmente vai ter que ter uma autorização do personagem. Então, vamos lá. Certificado de autenticidade, se eu registro em cartório. Não registro, só se o cliente exige, mas como eu tenho a minha marca, como Lari Namastê é minha marca, e eu assino digitalmente, eu não registro em cartório. Na verdade, não tem, assim, é o que eu falo, que juridicamente a transferência da propriedade de um quadro, ela acontece na entrega. Não é um certificado de autenticidade que diz que a pessoa é dona daquele quadro. Não confundam as coisas. É diferente de registro de carro, por exemplo. Não, esse carro é meu porque eu tenho registro. O certificado de autenticidade, ele é muito mais para eu dizer se eu autorizo a reprodução daquele meu direito autoral ou não, do que qualquer outra coisa. E para isso eu não preciso registrar em cartório. Tem alguns artistas que registram, que acham mais prudente registrar. Eu não registro porque eu acho que, enfim, que eu não quero dar dinheiro para cartório, resumindo. Mas é porque juridicamente realmente tem validade mesmo sem registrar, tá? Como fazer o certificado de autenticidade? Eu tenho um modelo de certificado de autenticidade, ele tem alguns requisitos para serem cumpridos, tá? Mas você mesmo pode fazer o seu e eu dou modelo para todo mundo que fez a fase 2 do treinamento de como iniciar a venda dos seus quadros, e também ele tá no curso de pintura para quem comprou o pacote do 7 em 1. Para quem não comprou, não tá. Mas eles são produtos que eu forneço para quem são meus alunos que fizeram o treinamento, tá? O certificado de autenticidade não tem nada demais, gente. Ele não é complexo, ele só tem alguns requisitos lá que precisam ser cumpridos, tá? Quando você vende, você pede o comprador para assinar o recebido? Não. Hoje em dia as transações são todas online, né? Elas são mais digitais, é mais tranquilo, assim, é tudo mais fácil. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem uns 5 minutinhos aqui. Quem aí acha que já cometeu um plágio? Fala assim, não, releitura sim, plágio não, né? Vamos criar uma campanha, assim. Lembrando, gente, que eu sempre falo que a gente precisa desmamar das releituras, porque de certa forma tem como você atingir seu potencial mesmo sem releitura, tá? Vamos lá, Lari, uma pessoa pediu para fazer releitura de uma obra minha. Eu gostei da ideia, porém fiquei pensando, tem lado ruim? Pô, você fazer uma releitura de uma obra que você mesmo fez? Eu, por exemplo, eu nunca pinto 2 quadros iguais, né? Às vezes eu faço um quadro, vendo, e a pessoa chega e fala assim, eu quero um igual, pinta para mim um quadro igual esse. Eu falo, jamais, né? Eu posso fazer um outro quadro com o mesmo pensamento ou com o mesmo significado. Mas eu copiar eu mesma ou fazer releitura de mim mesma, eu evito, assim. Eu acho que, né? Mas você pode fazer se você quiser. Como você chegou no nome Lari Namastê? Meu nome é Larissa, né? Lari, todo mundo sempre me chamou de Lari. E eu sou praticante de yoga faz uns 9 anos. E eu sempre gostei do significado do nome Namastê, porque eu acho que as palavras têm energia. Então, quando a gente
Se você passa o dia xingando, por exemplo, você vai ter um dia meio esquisito, né? E namastê é uma palavra que eu sempre gostei de significado, que significa, né, o sagrado que habita em mim, ou Deus que habita em mim, saúda, né, e respeita o Deus que habita em você, o sagrado que habita em você. Então é uma palavra em sânscrito, uma palavra minha indiana, e eu gosto do significado e sempre, né, no começo da aula e no final da aula de yoga, a gente se cumprimenta com namastê. E como eu era conhecida por fazer yoga, etc e tal, já tinha um namastê meio que assim, Lari, namastê, não sei o quê, e acabou virando Lari namastê meio que sem querer, o negócio pegou, e esse é meu nome artístico faz muitos anos já. E eu acabei registrando até como marca. Vamos lá. Releitura sim, plágio não, mas comecei a pintar em um mês. Mas olha que vantagem a sua, você já tá aqui nessa live, já absorveu tanta informação, né? Já tá por dentro de tudo que tá acontecendo. Vamos lá. Se eu fizer uma pintura de um ídolo, não posso vender? No caso da fan art, não é que você não possa vender, mas assim, você vai se basear provavelmente na foto de algo que alguém tirou daquele ídolo, entendeu? Então, assim, existe o fotógrafo, que é detentor do direito autoral, existe o ídolo, que é detentor do direito de imagem dele. E geralmente, só que assim, gente, é muito comum, por exemplo, um artista pintar, sei lá, o vocalista do Metallica e vender aquilo. Vocês acham que o vocalista do Metallica vai chegar em vocês e falar assim, eu quero direito autoral sobre essa pintura que você fez do meu rosto? Isso não vai acontecer. É que nem quem pinta Angelina Jolie. Vocês acham que ela vai chegar e se incomodar com isso? Na verdade, os artistas, entendam, gente, que atores, né, artistas, esse pessoal, na verdade, eles precisam da imagem deles divulgada. Eles dependem disso, então eles não vão achar ruim esse uso da imagem, ok? Vamos lá, obrigada pela resposta, mas ela pediu para ela fazer. Então, isso é você que tem que decidir. Você que tem que saber se você autoriza ou não ela fazer essa releitura. E na verdade, se ela for fazer uma releitura, você não tem muito o que não autorizar, assim. Se ela for fazer uma cópia, sim, você pode proibir que ela copie, que ela reproduza. Mas ela utilizar uma imagem que você fez e reler da forma dela, não tem muito como impedir que isso aconteça. Entendam, gente, que releitura não é você só mudar uma coisinha ou outra, mas ficar quase igual. Isso não é uma releitura, isso é uma tentativa de cópia, tá? Então, assim, releitura é toda uma outra abordagem, você usa outra técnica, outro material, né? Pinta um negócio que às vezes, a princípio, não é nem tão óbvio, assim, que foi uma releitura de determinada obra. Então, a releitura, ela é muito mais diferente da obra original do que uma cópia meio parecida, assim, tá? Entendam que tem essa diferença, assim. Por isso que ela é valorizada no mundo da arte, é um exercício de criatividade muito intenso, assim, é difícil até, inclusive. Eu acho mais fácil criar uma obra original minha do que fazer uma releitura de outra coisa, para vocês terem uma ideia, né? Beleza? Gente, vou encerrar a live, espero que tenham